Olá, meus amigos, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no episódio 3 da nossa segunda temporada da série que criamos para vocês, que trata do planejamento patrimonial da família através do sistema de holding patrimonial. Já superamos a primeira temporada, já estamos na segunda temporada e hoje no episódio 3. Nesse episódio 3, nós vamos tratar da gestão patrimonial no casamento. A gestão patrimonial no casamento, ela precisa de uma análise prévia. Por quê? Porque a gestão do patrimônio do casal no casamento vai depender sempre do regime de casamento que o casal escolheu lá por ocasião de contrair o matrimônio. Então, o regime de casamento que eles adotaram lá atrás vai fazer completa e total diferença nos seus direitos e deveres em relação à gestão do patrimônio deles. Então, a primeira coisa que é preciso se atentar é qual o regime de casamento que foi adotado lá atrás. E, dependendo do regime de casamento que foi adotado lá atrás, o sistema para planejamento patrimonial daquela família pode sofrer algumas interferências. A todos os regimes haverá sempre um caminho seguro a ser trilhado, mas é preciso de analisar, primeiramente, esse regime de casamento, para posteriormente tratarmos do planejamento patrimonial daquela família, tá bom? Então, para o regime de casamento, nós temos lá no artigo 226, artigo 226, parágrafo 5º, lá da Constituição Federal, nós temos o primeiro ditame legal importante para o casal, para os casais. Todos são iguais. A igualdade entre os cônjuges está prevista constitucionalmente, a igualdade entre os cônjuges. Exatamente por conta dessa igualdade entre os cônjuges é que eles vão exercer seus direitos e deveres equanimemente, né? De forma equânime, completamente equilibrados. E o patrimônio do casal, ele vai ser comum, dependendo do regime de casamento, ou ele nunca vai ser comum, ele vai ser sempre isolado um do outro. Então, vamos tratar detalhadamente dessas situações. Então, o patrimônio comum do casal, cada qual compete a qualquer dos cônjuges, cada qual vai poder mandar nesse patrimônio porque ele é comum. Todos eles vão poder gerir esse patrimônio, salvo se houve um pacto antinupcial. E aí o patrimônio já não é mais comum, porque se houve pacto é porque não é comum. Então, se o patrimônio é comum, todos os dois vão gerir esse patrimônio, tá bom? Os bens particulares, quando acontece bens particulares? Os bens particulares, eles só acontecem quando o casal opta pelo regime da comunhão parcial, porque os bens particulares são aqueles que eles vão receber por herança dos pais. Esses bens que eles vão receber por herança não se comunica no casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Pelo regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento que serão bens comuns e poderão ser geridos por ambos. Mas a gestão dos bens recebidos por herança compete àquele que foi herdeiro, aquele que recebeu por herança aqueles bens, tá bom?
Então, cada qual vai gerir o seu patrimônio se esses bens forem bens particulares, tá bom? Os bens comuns, eles dependem sempre da outorga do outro cônjuge para qualquer movimento, para venda, para avalizar terceiros, para penhorar, para criar qualquer tipo de gravame, vai depender da anuência de ambos. Esses direitos desse casal, esse direito pode ser reivindicado por qualquer deles que se sentir no prejuízo. Então, um deles deu em garantia, por exemplo, um imóvel a uma obrigação de terceiros. Aquele que não deu o seu de acordo naquela garantia pode anular aquele ato. Por quê? Porque para gravar o bem, se o bem é de ambos, se são bens comuns, é preciso ter a anuência dos dois, tá bom? Tem exceção? Tem. Se tem regra é porque tem exceção, né? A exceção é que comprova a existência da regra, confirma a existência da regra. Então, tem exceção? Tem. Houve alguma transação que deu prejuízo, malversação dos bens, indicou aquele patrimônio sob risco para garantia de alguma dívida, por exemplo. É malversação de bem, e aquele que se sentir prejudicado pode anular esse ato por conta da ausência do seu de acordo. Se o cônjuge em algum momento da vida se tornou incapaz, o outro cônjuge vai representá-lo. Mas se nessa situação de incapaz houve alguma depredação do patrimônio por conta de alguma ação insegura do outro cônjuge, esse patrimônio essa transação poderá ser questionada. Por quê? Porque nessa situação em que haja incapacidade do outro cônjuge, qualquer movimento que haja entre o cônjuge que está em plena capacidade civil, representando o outro que está incapaz, qualquer atitude dele deverá necessariamente ser amparada por autorização judicial. Se ele não observar isso, o ato poderá ser anulado. Então, é preciso de estar sempre atento, porque a legislação ampara as pessoas que têm incapacidade e que o outro esteja, de alguma forma, agindo com malversação daquele patrimônio, prejudicando aquele que está em situação de incapacidade. Isso é muito, muito importante, que preserva o patrimônio, porque qual que é o interesse do Estado? O interesse do Estado é manter o casal com direitos iguais, porque a Constituição Federal garante direitos iguais aos cônjuges. Além disso, também proteger aquele cônjuge que se sentiu prejudicado por algum ato inconsequente, irresponsável ou até mesmo de má-fé do outro cônjuge, esse ato poderá ser anulado. Então, por que isso é ressaltado e é muito reiterado na legislação? Exatamente porque o Estado quer que a família preserve o seu patrimônio e multiplique essa riqueza. A riqueza da nação está no patrimônio das famílias. Elas é que geram riqueza para as nações. As nações são desenvolvidas ou não desenvolvidas dependendo da riqueza do seu povo, da sua família, das famílias que compõem aquela nação. Então, é política do Estado preservar o patrimônio da família. É por isso que tem todo esse arcabouço legal protegendo todos esses movimentos, exatamente para que a família tenha preservado o seu patrimônio. Gostou desse assunto? É interessante, é muito importante, e você, daqui para diante,
vai saber exatamente como reivindicar os seus direitos ou como cuidar dos seus direitos em relação à gestão do seu patrimônio, seja ele comum, seja ele só seu. Em qualquer dessas situações, você já sabe como fazer, como agir. Até nosso próximo encontro. Inscreva-se nas nossas redes sociais. Eu preciso pedir, porque você pode me ajudar a divulgar todas essas informações para as famílias brasileiras. Quanto mais você compartilhar, deixar seu joinha, mais essa informação vai se multiplicar e chegar às outras pessoas que também podem e certamente precisam dessas informações. Não são todas as famílias que têm assessoria jurídica ampla e total e restrita, mas com a internet chegando na sua casa, com as redes sociais e com as nossas informações diárias, você pode sim ser muito bem informado e será. Basta nos acompanhar, tá bom? Até a próxima. Um abraço.